Caros ambazonianos, esta jornada de libertação que embarcamos há 7 anos é uma jornada sem retorno. Começamos essa jornada sabendo que talvez nem todos cheguemos ao nosso destino, mas chegaremos lá como nação. Muitos cairão pelo caminho por escolha própria. Muitos podem até mudar o seu destino no meio do caminho. Alguns pagaram o preço máximo pela nossa busca pela libertação. Devido a esse genocídio que o nosso povo, perpetrado pelo regime colonial de Yaoundé, liderado pelo ditador nonagenário Paul Biya. No entanto, seja como for, nosso trem deve deslizar pela Praça Albert Mukong, pela Avenida John Litumbi, e chegar nos monumentos Endeley, Foncha, Yuá, que se elevam em frente ao Palácio do Governo. Que dia será esse? E que grande final será esse? Que rios de alegria fluirão? Que memória será essa para as gerações? Nossas casas, nossas ruas e estradas serão decoradas com as belas palavras: livre por fim. O preço que pagamos hoje para recuperar nosso país será nada em comparação com a alegria daquele dia. Vamos lembrar de nossas mulheres e crianças inocentes massacradas por LRC. Nossos doentes e idosos queimados ao longo dos anos e por criminosos camaronenses franceses em uniforme enquanto estavam em suas casas. E especialmente os nossos heróis, os valentes ARFs que deram suas vidas preciosas para comprar nossa liberdade. Estou pensando nos nossos heróis, caídos que foram antes de nós. Que o sangue deles continue a alimentar nossa determinação de lutar por uma Amazônia livre e independente. Há exatamente 62 anos, em 30 de setembro e 1º de outubro de 1961, o mundo, em um capricho do destino, conspirou para submeter nosso destino à colonização perpétua, contrariando os próprios estatutos da ONU. Eles levaram os Camarões do Sul, um povo autônomo e vibrante, da auto-administração, pelo vale da cruel anexação e de uma democracia vibrante para uma autocracia bárbara, de senhores britânicos indiferentes para uma cruel representação colonial francesa, a República dos Camarões. A comunidade mundial, a ONU, nos legou o direito de desfrutar de nossa independência completa. A Grã-Bretanha deu uma desculpa frouxa na ONU de que éramos pequenos e pobres demais para ficarmos sozinhos. Eles violaram os acordos de administração fiduciária da ONU que os encarregaram de nos preparar para a independência ou do autogoverno. Eles jogaram dados entre Paris e Londres sobre nosso destino. A Grã-Bretanha decidiu nos vender aos mestres franceses mais cruéis pelo preço de um presente. O corpo mundial, a ONU, condenou essa manobra. Ignorou os nossos verdadeiros desejos e nossos protestos. Abafou nossas vozes e fechou suas portas para as reais demandas de nossos pais fundadores, que era a independência total. Eles nos empurraram para a catástrofe inevitável. O Ocidente temeu mais a disseminação de uma ideologia, o comunismo, do que a realidade de um futuro
banho de sangue por meio dessa injustiça. Deixamos de ser uma colônia alemã para ser uma colônia da Liga das Nações. De uma colônia da Liga das Nações para uma colônia semi-britânica, sob o sistema de administração fiduciária da ONU. De uma colônia semi-britânica, sob o sistema da ONU, para as mãos dos senhores de ferro da África Francesa, a ser supervisionada pela República dos Camarões. A maioria de nossos líderes, é bom lembrar, rejeitou a opção de independência pela adesão, ditada a nós pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Eles pediram a nossa própria independência, conforme previsto pelo Sistema de Administração Fiduciária das Nações Unidas. Somos o único país da África hoje que, em vez de ser descolonizado, foi entregue aos franceses. Pedimos que o corpo mundial reexamine nosso caso. Porque o medo da disseminação da ideologia comunista na África dos anos 60 deve ser um motivo válido hoje para permitir que os Camarões do Sul sejam aniquilados pelas mãos invisíveis dos franceses? Como os Camarões do Sul podem ser considerados uma micronação quando somos maiores em população do que a Líbia, Congo, República Centro-Africana, Libéria, Gabão, Gâmbia, Mauritânia, Eritreia, Botsuana, Namíbia, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Ilhas Maurício, Djibouti, Seychelles e São Tomé e Príncipe. Todos países independentes. Na verdade, a Amazônia é maior do que Gabão, Namíbia e Botsuana combinados. Economicamente falando, a Amazônia tem potencialmente a maior renda per capita da África Ocidental, à frente de Gana e Nigéria. Especialistas econômicos colocam a renda per capita dos Camarões do Sul, a Amazônia, em $4.500, sendo 60% do PIB dos Camarões, dividido pela população, 45 bilhões, 6 milhões de habitantes, a diáspora não incluída. Isso é o dobro da renda per capita de Gana e mais do que o dobro da renda per capita da Nigéria. Porque o corpo mundial conspiraria com os franceses para submeter os 8 milhões de pacíficos camaroneses do Sul a serem totalmente aniquilados pelos franceses e seus fantoches, apenas por causa de um erro que eles podem corrigir sem derramamento de sangue. Eles nem mesmo considerariam um debate sobre o conflito nos Camarões do Sul no plenário da Assembleia Geral? De que maneira a ONU está cumprindo seu compromisso com a responsabilidade de proteger nos Camarões do Sul ou na África em geral? Queridas partes interessadas, a missão que devemos realizar em nossa geração não será completa sem amigos. É difícil encontrar amigos na região da África Central, que é o quintal número 1 da França na África hoje. A CEMAC, como um órgão regional das Nações Unidas, é um clube francês no qual não podemos contar. A revolta antifrancesa se espalhando pela sub-região está agora se metamorfoseando à medida que a influência russa se espalha pela sub-região. E isso nos coloca mais uma vez na encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente. A comunidade francesa da África Central está rapidamente se tornando a comunidade russa dos estados da África Central.
Hoje, a independência dos Camarões do Sul é uma opção melhor para o mundo do que a nossa anexação perpétua para a República dos Camarões, que está mudando a dinâmica geopolítica no Golfo da Guiné, aliando-se à Rússia. Desde fevereiro de 2022, o mundo é agora um mundo multipolar, dividido entre os amigos da Ucrânia, os amigos da Rússia e as nações não alinhadas. Todos estão analisando a ordem em mudança e se posicionando para proteger os seus interesses dentro da nova ordem geopolítica. Sim, somos uma vítima durante a era da Guerra Fria. Hoje, os Camarões do Sul estão determinados a não cair nas brechas dos blocos geopolíticos. Nossa missão é dupla: alinhar nossos próprios interesses com aqueles velhos amigos que estão conosco a buscar persuadir os povos que, sem preconceito, alinharão seus interesses conosco e trabalharão pela liberdade e a justiça da Amazônia. Se cometermos o erro de abraçar a paixão política em vez dos nossos interesses, perderemos as oportunidades acalentadas pela mudança na ordem mundial para a libertação dos Camarões do Sul. Comunidade internacional, escolhemos apoiar o povo da Ucrânia, assim como apoiamos todos os povos anexados do mundo, porque a anexação é um crime. Foi errado no Kuwait, está sendo errado na Ucrânia, não entendemos o duplo padrão de alguns que condenam Putin na Ucrânia, mas fingem permitir que o genocida ditador Paul Biya em Amazônia cometa crimes impunemente. Aqueles que apoiam a Ucrânia contra a ocupação russa, mas permitem pretensiosamente que a França massacre os amazonianos por meio dos seus fantoches, sem punição, estão nos confundindo. A França está se recusando a resolver o conflito nos Camarões do Sul por meio de um diálogo genuíno. Garantindo que a questão não seja discutida no Conselho de Segurança nem na Assembleia Geral. Eles também garantem que a União Africana, onde eles exercem uma influência enorme, não discuta o nosso conflito. Os franceses se escondem atrás do seu poder de veto para cometer crimes em Amazônia, obstruir todas as discussões e investigações, escrever seus próprios vereditos e usar sua mídia e grupos de pressão para impor um bloqueio de informações sobre seus crimes atrozes em Amazônia. Estamos decepcionados com esse plano cruel da França de estrangular a Amazônia à força. Também porque eles querem nos manter sobre os Camarões, a República dos Camarões, com quem assinaram um acordo de escravidão na década de 1950, como fizeram com todas as antigas colônias francesas na África. Com isso, eles querem continuar roubando de Amazônia por meio do seu fantoche, a República dos Camarões. A guerra em Amazônia é uma guerra de procuração da França.
Dizemos não à hegemonia francesa em Amazônia. Estamos igualmente decepcionados com a cumplicidade passiva da Grã-Bretanha, que permaneceu em silêncio diante da guerra genocida em andamento, fingindo como se nosso problema fosse uma secessão e não uma descolonização falhada. Falhada porque eles, como administradores fiduciários das Nações Unidas dos Camarões do Sul, falharam em sua missão de nos preparar para autogoverno e independência. Compatriotas, meu coração e oração a todos os nossos prisioneiros que acordaram hoje vivos em algum calabouço da República dos Camarões. Eu choro por homens, mulheres e crianças em idade de trabalhar que agora são chamados de refugiados, tendo sobrevivido por meio de matas, desertos, mares e rotas perigosas. Vocês dependem da benevolência, sobrevivem ao estupro, deram à luz em matas, fome, doença, ódio, ferimentos a tiros, discriminação, falta de casa, prisão, brutalidade policial e etc. Na esperança de retornar um dia a uma Amazônia livre. É por causa de vocês que devemos lutar com todas as nossas forças. Queremos apoiá-los em sua situação atual. Tanto quanto pudermos, mas não há presente maior que podemos dar a vocês do que lutar por uma pátria livre a qual todos possamos retornar o mais rápido possível. Even against the greatest of enemies. When French Cameroon tells the United Nations General Assembly peace is gradually returning in Amazonia, it is very laughable. Eu saúdo a todos vocês com a saudação de esperança e coragem. Permaneçam dentro da lei onde estiverem. Apoiem nossos guerreiros. Se puderem, e acima de tudo, orem por intervenção divina em nosso assunto, enquanto continuamos a lutar. Diasporanos patriotas, eu saúdo todos vocês reunidos em torno da nossa bandeira neste dia nacional, nosso dia da independência, para lembrar ao mundo nosso genocídio e a injustiça feita a nós como uma ação pela França e pela cúmplice comunidade internacional. Compartilhem nossa história com paixão e coragem, sabendo que ninguém sente nossa dor mais do que nós mesmos e ninguém conhece nossa história mais do que aqueles que a viveram. Vamos lutar como um homem. Quando comemoramos a nossa independência, é porque também somos um país. A anexação é criminosa, não remove nossa propriedade. É por isso que aqueles que dizem que ainda não temos um país, mas reconhecem o 1º de outubro como nosso dia de independência, estão ou confusos, desonestos ou antirrevolucionários. Para todos nós que reconhecem esse dia, vamos apoiar nossas assembleias de governo local e as forças de autodefesa da Amazônia.
in one dungeon or the other of La République du Cameroun. I weep for able-bodied men Porque and toda women a celebração da independência é um desperdício de tempo se não fizermos nada para defender nossa soberania, resistindo aos ocupantes. benevolence today. You have survived rape, childbearing in bushes, hunger, sickness, hate, gunshot wounds. Não recuperaremos nosso país postando no WhatsApp ou no Facebook, discutindo estratégias abertamente ou insultando um líder ou outro. Não chegaremos lá nos chamando de ambazonianos ou líderes ou ativistas. We want to support you in your present plight as much as we can. Se você não estiver disposto a lutar para recuperar o que lhe pertence, o ladrão continuará a manter e a desfrutar dele. Sua celebração de propriedade é nada além de uma festa lamentável ou entretenimento desperdiçado. Support our warriors if you can, and above all, pray for divine intervention in our matter as we fight on. Patriotic diasporans, I salute all of you gathered around our flag on this National Day, our Independence Day, to remind the world of our genocide and the injustice done to us as a nation by France and the complicit international community. Share our story with passion and courage, knowing that no one feels our pain more than we do, and no one knows our story more than those who have lived it, us. Vamos converter todo o entusiasmo que sentimos hoje em contribuições para concluir a tarefa de nossa vida. Que seja dito de você e de sua geração que você fez seu melhor para lutar para a paz por meio da justiça nos Camarões do Sul, a Amazônia. That's why those who say we don't yet have a country but recognize 1st October as our Independence Day are either confused, dishonest, or anti-revolutionaries. Nossa liberdade deve custar algo a cada um de nós, de acordo com a força que Deus nos deu. Não convertamos todo o entusiasmo que sentimos hoje em contribuições para concluir a tarefa da nossa vida. By resisting the occupiers. We will not take back our country by posting on WhatsApp or Facebook. Que seja dito de você e de sua geração que você fez o seu melhor para lutar pela paz por meio da justiça nos Camarões do Sul, a Amazônia. If you are not willing to fight to take back what belongs to you, the thief will continue to keep and enjoy it. Your celebration of ownership is nothing but a pity party. Nossa liberdade deve custar algo a cada um de nós, de acordo com a força que Deus nos deu. Não convertamos todo o entusiasmo que sentimos hoje em contribuições para concluir a tarefa de nossa vida. Que seja dito de você e da sua geração que você fez o seu melhor para lutar pela paz por meio da justiça nos Camarões do Sul, a Amazônia. Nossa liberdade deve custar algo a cada um de nós, de acordo com a força que Deus nos deu.